Vou cortar aquele. Alô, 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 alô. Oi, Jonas. Comecei a falar agora para vocês, foi? Alô, Foi, quem tá pegando fala? agora. Pra mim foi. Só agora. Não tava falando, não. De onde és? Pronto, Esse. pronto, vamos lá, vamos do início. Aqui é um circuito RLC, certo? RLC série. A gente tem esses componentes resistivo, né? Indutivo e capacitivo, certo? Aqui eu expliquei para vocês já aquela parte todinha das impedâncias, certo? Tem aqui as impedâncias, impedância total é dada dessa forma, ou daquelas outras formas que eu expliquei. A lei de Ohm é válida. Aí tem a tensão no resistor, tensão no indutor, tensão no capacitor, certo? Agora, a diferença entre o circuito CC e o circuito CA é que quando a gente pegava, vamos supor que aqui seja outro resistor e outro resistor, quando a gente pegava a soma dessas tensões, que eu tenho, no caso, aqui um resistor, outro resistor aqui, quando eu pego a soma dessas tensões, vai me dar a soma, vai me dar, no caso, a tensão total aqui. Tensão nesse terminal e nesse terminal.
certo? Só que aqui, como a gente está trabalhando com elementos imaginários, então vai ser dado aquele diagramazinho lá que a gente tem aqui, a tensão resistiva, né? Aqui a tensão resistiva, V de R. A tensão indutiva, V de L positivo, certo? V de L. E a tensão capacitiva, para baixo aqui, V de C, certo? Aí aqui, dependendo do caso, né? A gente pode ter V de L maior que V de C, V de C maior que V de L. E as duas iguais, a gente tem aquelas considerações lá. Se V de L é maior do que V de C, V de L maior do que V de C, a gente tem um circuito puramente indutivo, porque essa parte indutiva é maior do que a parte capacitiva. Se for o contrário, se nesse caso V de C for maior do que V de L, então a gente tem essa característica de que tem um circuito puramente capacitivo. Então, vamos considerar aqui um circuito capacitivo, certo? V de C maior que V de L. Então, a gente vai ter que V de C vai, vamos supor assim, cancelar com V de L, certo? E vai sobrar essa parte capacitiva ainda aqui para baixo, certo? Então, dependendo do caso, a gente tem, pode ser indutivo, pode ser capacitivo, pode ser ressonante, né? Que um é igual ao outro. E esse tracinho que eu coloquei, esse fasor que eu coloquei em azul, seria a minha tensão total. Que é esse V daqui, ó. Que é a soma justamente de V de L com V de C com V de R. Essa soma aqui. Eu não posso simplesmente somar diretamente eles, porque tem essa característica de ser 90 graus adiantado e atrasado aí. Entendido isso? Ok. Perfeito. Aí aqui é uma aplicação dessa configuração RLC série. Certo? A gente tem três componentes aqui, três elementos, um resistor, um indutor e um capacitor. Certo? Aí nessa configuração, né? Aqui no caso ele dá a tensão e nessa questão em si, nesse exemplo, ele pede para verificar se o circuito é capacitivo, indutivo ou resistivo. Isso é a mesma coisa de falar se o x de L é maior ou menor que o x de C ou igual, né? Aí se ele for maior, se x de L for maior do que x de C, ou a mesma coisa de falar que V de L é maior que V de C, isso aqui é um circuito indutivo. Se eu estou falando que x de L é menor do que x de C, ou V de L é menor do que V de C, então estou dizendo que isso aqui é um circuito capacitivo. Como repetir, professor? Repetir essa parte? Repetir essa parte aí, por favor. Vê, quando eu estou nessa configuração aí de circuitos mistos, né, que eu tenho tanto resistores, quanto indutores, quanto capacitores, a gente tem essa configuração RLC, tanto série quanto paralelo, né, independente, a gente tem que verificar se o circuito é indutivo, capacitivo ou resistivo, que seria de ressonância, onde x de L é igual a x de C e só sobraria, no caso, essa parte resistiva, naquele diagrama que eu tinha feito antes, aquele diagrama fasorial que eu tinha feito antes. Aí aqui, quando eu digo que x de L é maior do que x de C, ou seja, essa parcela indutiva é maior do que a parcela capacitiva, como eles são opostos, então a gente tem aqui, ó, a gente tem x de L aqui e x de C aqui embaixo. Vamos botar aqui pequenininho. Se x de L, aqui vocês estão vendo que x de L, que é o vermelho, é maior do que x de C, certo? Vou botar aqui uma coisa aqui. X de L é maior do que x de C. É como se esse x de C tivesse aqui, ó. Aí, essa parte vermelha ia se cancelar com essa parte rosa aqui. E ainda ia sobrar essa parte vermelha.
que seria a parte indutiva, né? Se sobrou essa parte indutiva, é porque a tensão que vai ser dada, pela tensão total, né, que vai ser dada aqui no circuito, vai estar para cima, assim. Certo? Porque aqui eu tenho um resistor ainda. Tenho tensão no resistor. Então, se essa tensão tá para cima, né? Tá adiantada da corrente. Lembra que o resistor ele está em fase com a corrente. Se a tensão está adiantada da corrente, essa tensão V aqui está adiantada da corrente, então ele é um circuito puramente indutivo. Certo? Agora, no caso, se X de C ou V de C, independente, né? For maior do que X de L ou V de L, né? A gente vai ter que essa parte capacitiva, que é a parte de baixo, vai ser maior do que a parte indutiva, que é o que eu tenho em cima. Então, o que vai sobrar, quando eu faço, no caso, a soma deles dois, né? Vai ser somente essa parte capacitiva. E no caso aqui, a gente vai ter a tensão de X aqui, por exemplo, seria V de L menos V de C. Certo? Se eu tenho que essa parte capacitiva é maior do que a indutiva, ainda vai sobrar um valor negativo embaixo. Se eu digo que isso aqui é 10 e isso aqui é 8, ainda vai sobrar menos 2. Certo? Que é essa parte capacitiva. Então, em vez dessa tensão estar para cima, do jeito como eu desenhei aqui, essa tensão agora vai estar para baixo. Ela vai estar aqui, ó, para baixo. Então, agora, a tensão V, ela está atrasada em relação à corrente de um ângulo qualquer aí. Então, se a tensão ela está atrasada em relação à corrente, é porque é um circuito puramente capacitivo. Entendeu? Ok, ok. Ok, né? Aí é o que? Aqui no circuito, nessa questão, ele pede para verificar se esse circuito aqui, ele é capacitivo, indutivo ou resistivo, que é quando X de C é igual a X de L, ou V de C é igual a V de L, que é quando eles se cancelam mutuamente e só sobra essa parte resistiva, que é, no caso, aquele circuito em ressonância, certo? Aí, para a gente descobrir se ele é capacitivo, indutivo ou resistivo, a gente precisa encontrar ou as tensões ou as impedâncias, certo? No caso aqui, a gente pode encontrar as impedâncias, porque ele deu o valor dos elementos, né? Os elementos, lembrando que resistor é igual a resistor. X de L, que é o que a gente quer, é igual a ômega L. E X de C é igual a 1 sobre ômega C. Ômega, ele deu aqui, tá vendo? Essa parcelazinha aqui é ômega. Essa outra parcela vermelha aqui é o módulo de V, certo? E essa outra parcela verde é o ângulo. Isso aqui é o ângulo. Lembra que eu expliquei isso para vocês hoje? Aí, ok. Aqui a gente pode calcular, pode verificar se é um circuito capacitivo, indutivo ou resistivo, de acordo com aquela análise lá. A gente tem aqui, tem a tensão na forma de onda, né? Tensão aqui na forma de onda. O módulo dela é 40 e o ângulo 20, positivo. É certo, aqui a gente tem essa tensão. Dessa forma, no caso, essa forma aí, como ele está dando o módulo e a fase, seria a forma polar do número complexo. Lembra lá que eu mostrei para vocês como encontra a forma retangular de uma impedância? Aqui é a forma polar de uma tensão, certo? Aí aqui, beleza, a gente tem a tensão na forma polar. A gente não vai precisar dela agora para identificar se ela é resistível, capacitiva ou indutível. Para isso, a gente vai precisar do ômega, que ele deu aqui, ó, que é 100 no caso, né? Que é ômega T, esse aqui. Ômega T. Ômega vai ser igual a 100. L é igual a 2, que ele deu na questão, 2N, tá bem aqui. E no caso, a gente encontra XL igual a 200. XL igual a 200.
XC a gente faz a mesma coisa. Ômega ele deu na questão. C ele também deu na questão aqui, embaixo, dado em Faraday. A gente encontra 160. XC igual a 160. Aqui, a gente já analisa, né? Que X de L, ela é maior do que X de C. Se X de L é maior do que X de C, é a mesma coisa de falar que quando a gente vai, no caso, fazer o diagrama fasorial deles, a gente vai perceber que como X de L é oposto de X de C e ele é maior, ainda vai sobrar essa parcelazinha de indutor, certo? Que aqui vai ser 200 e aqui 160. A gente faz a subtração, no caso a soma deles dois, ainda vai sobrar essa parcela mais 40. Se sobrou mais 40 é porque ele é um circuito indutivo. Certo? Pela característica lá. Dúvidas? Não, né? Aí, certo. Aqui a gente encontrou o comportamento do circuito, que é um circuito indutivo. Ou seja, a mesma coisa de falar que a tensão total aqui, essa tensão total, ela vai estar adiantada em relação à corrente. A gente vai ter a corrente aqui e vai ter uma tensão aqui. Essa tensão aí tem a corrente aqui, adiantada de um ângulo φ. Certo? Aí depois ele pede ele pede o valor da impedância. Primeiro ele pede o valor da impedância. Aí agora a gente vai encontrar o valor da impedância aqui. A impedância, como eu falei para vocês, é dada por essa fórmula. Ali a gente já encontrou XC aqui, X de L aqui, e o valor da resistência ele já deu na questão. Então, o valor da impedância vai ser 60, que é a parte real que eu tenho. Aí isso aqui vai ser 60 mais J 200 menos 160. Aí isso aqui vai dar 60 mais J 40. Certo? Isso aqui vai ser o valor que eu vou encontrar. Isso aqui, na forma retangular, e colocando na calculadora lá, fazendo todas as análises lá, a gente tem aqui na forma polar. Que a gente vai utilizar para fazer operações com ele. A gente faz, por exemplo, a lei de Ohm aqui. Se a gente quiser encontrar o valor, no caso, a outra questão que ele pede é para encontrar a corrente dada pela lei de Ohm vai ser V sobre Z. Certo? Para fazer essa divisão, a gente precisa encontrar o valor da impedância e da tensão na forma polar. Que fica mais simples de fazer essa operação. Aí aqui, já adiantando, né, para vocês, aqui na forma retangular e a forma polar, aqui embaixo. Aí já adiantando para vocês, ele faz a corrente é dada por essa fórmula, certo? Essa tensão, 40 ângulo de 20 é justamente o módulo 40 que ele deu na questão, e o ângulo de 20 aqui, certo? E a impedância que a gente encontrou, acabou de encontrar no outro slide lá na frente. Encontrou esse valor de impedância aqui, certo? Aí aqui a gente encontra esse valor, 0,56 menos 14 graus. A gente faz aqui, como é uma divisão, certo? A divisão a gente vai pegar 40 dividido por 72,1. E no caso das fases, vai ser 20. Como é divisão, vai ser 20 menos 34. Por isso que deu esse valor aí. Certo? Aí a corrente a gente encontrou aqui no valor de 0,56, argumento de menos 14. Dúvidas?
Ok. Que argumento de Mendes? Como é que danada é isso aí? Quando eu falo argumento de alguma coisa, é justamente a fase. Quando a gente está trabalhando com números polares, a gente não tem o módulo de 0,56 aqui no caso, né? E quando eu falo argumento de 14, é justamente essa fase. A fase é dada de menos 14 graus. É outra forma de falar fase. A gente fala argumento de alguma coisa. Quando a gente tem esse símbolo, aqui a gente fala que é o argumento de algo. Ou a fase de algo. É a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Uhum. Pronto. Aí a outra questão que ele pede, né? As outras coisas que ele pede na questão é justamente sobre as tensões, tanto no resistor, quanto no indutor, quanto no capacitor. É tudo dado pela lei de Ohm, certo? Aí aqui, falando para vocês, né? A gente tem o indutor, a tensão do indutor, que é de 90 graus, certo? A tensão do indutor é dada por 90 graus positivo. E a gente tem esse valor aqui, no caso, o X de L, que é o valor que a gente encontrou lá atrás, foi 200. Esse 200 aqui. Aí aqui, quando a gente representa x de L em forma polar, x de L você sabe que é menos... Não, calma. Z de L, seria a impedância, né? É mais JX de L, certo? Quando eu represento isso na forma polar, isso aqui está na forma retangular. Quando eu represento na forma polar, Z de L vai ser igual a esse X de L, que é o valor de X de L, né? Argumento ou fase, né? De 90 graus. Ele tem essa defasagem de 90 graus aqui, ó. Quando eu estou tratando de um capacitor, isso vai ser menos 90, certo? Então, quando eu estou falando de X de L e X de C, a fase de X de L e X de C vai ser 90 ou menos 90, dependendo do que ele pedir. Se for indutor é 90, se for um capacitor é menos 90. Entenderam? E após isso é só aplicação mesmo da fórmula da lei de Ohm. Isso aqui é tudo lei de Ohm. Muita coisa, né? Esse cálculo. Essa parte realmente é bastante coisa. Porque você tem que analisar tudo que foi visto nas outras aulas. Só para dar uma ideia para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa questão 6 aqui, que eu acho que é a 8 de vocês, tem esses dois circuitos, certo? Tem o circuito A e o circuito B. A resolução desses circuitos bate diretamente com todos esses conceitos que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Em paralelo. Essa parte aqui em paralelo, que tem toda a análise também, que eu vou explicar posteriormente, né? E tem aqui o circuito em série. Tá vendo aqui, nessa questão A aqui, nessa letra A aqui, a gente tem essa parte paralelo, certo? Tem esses elementos que estão em paralelo, só que a gente também tem esses dois elementos aqui, ó, que estão em série, certo? Então é uma mistura desses elementos em paralelo com em série. Então é a mesma coisa lá do circuito CC, que a gente só tinha resistores. A gente tinha tanto resistores em paralelo quanto em série, que é um circuito misto, que a gente chama, certo? Então, para resolver essas questões, tanto a letra A quanto a letra B, quanto outras também, né? A gente vai utilizar esses conceitos que eu estou falando para vocês
esses conceitos de circuito RLC série e RLC paralelo que eu estou falando agora. E já para dar uma ideia para vocês, né? A resolução dessa questão, da letra A, deixa eu diminuir. Olha como ela é. Olha o tanto de cálculo que ela tem. Tem toda a transformação de polar para retangular. E vai, volta, e vai, volta. Ei, Tudo Joyce, isso. Oi. aprendesse isso aí com a NASA, foi? Não, com a prática, cara. Oxi, eu peguei que é cálculo. Tá vendo? Isso aqui, quando vocês pegarem em prática, vão ver que não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa muito simples Tem de 8. fazer. Entendeu? Mas aqui, deixa eu concluir essa parte. Eu chego lá. Eu chego Um lá. dia eu chego lá, um dia. Deixa eu É. concluir essa parte que aí, no caso, sim, já falando para vocês, a gente tá com 2 aulas atrasadas porque eu comecei a dar aula para vocês depois do início das aulas, porque só me colocaram na cadeira depois do início, né? Que seria uma quinta-feira e uma sexta-feira, logo depois quando terminou máquinas lá. Aí eu tava falando com alguns alunos, né? E já avisando para vocês que eu estou pretendendo dar essas aulas essa semana, né? Na terça, quarta, quinta e sexta. E daí eu queria ver se vocês podem assistir também a aula no sábado, para a gente fazer a prova na segunda-feira, porque Domingo. na segunda-feira, porque na terça-feira eu vou ter um compromisso. Aí eu não sei se vai dar Domingo tempo de Game chegar. Não sei se vai dar tempo é de chegar concurso. para. Oi? Ah, Sai daí, oxe. Tu é doida? certo? Aqui a gente concluiu essa parte da RLCC. Vai fazer exemplos sobre isso e vamos lá. RLC paralelo agora. A gente tem aqui essa configuração também com os mesmos elementos, né? Resistivos, indutivos e capacitivos. Agora na configuração paralelo. Antes a gente tinha ligados em série, agora a gente tem ligado em paralelo. A diferença, vocês sabem, né? A diferença entre o série e o paralelo é que aqui a tensão é dada pelo mesmo terminal aqui, ó. Pelos mesmos terminais. E as correntes agora são diferentes. No caso do circuito série, a corrente era a mesma. A corrente que passava por esse circuito era a mesma aqui, certo? Mas no caso do circuito paralelo, as correntes são diferentes e as tensões, elas teoricamente são as mesmas, né? Não são as mesmas porque aqui não são somente resistores, a gente tem a parte indutiva e a parte capacitiva, certo? Aí aqui é a mesma análise lá do circuito série. A gente tem aqui a soma das tensões, também é dada lá por aquele diagrama fatorial, e tem a soma das correntes também. Certo? Tem a corrente no resistor, indutor e capacitor. Aí aqui a gente tem a lei de Ohm, também é válida. A mesma análisezinha lá que a gente tinha no série. E a impedância total também é dada pela lei de Ohm, certo? Ou, no caso aqui, como está em paralelo, essa resistência está em paralelo com esse indutor, no caso o XL, né? E está em paralelo com esse capacitor. Está tudo em paralelo, todos os três estão em paralelo com os três, né? Certo, aqui é a mesma coisa do circuito resistivo paralelo, né? Só que muda que agora a gente tem indutores e capacitores que tem essa característica de serem imaginários. Aí aqui, um exemplo. A gente tem esse circuito RLC paralelo com essa frequência de 1 kHz e essa tensão de 30. Isso aqui é o módulo, né? 30, com esse argumento, com essa fase, né? De 0 graus. Aí a gente tem aqui a corrente de R, a corrente de L, a corrente de C, e tem os valores de, esse aqui é XL, XC, certo? E R. Ou seja, R igual a 5, Z de L é igual a J10,
E Z de C é igual a menos J15. Tudo homem aqui. Aí nessa questão, ele pede para determinar as correntes no resistor, indutor e capacitor e a corrente total, que é a soma delas todas. A impedância total, que aí como está em paralelo, a gente vai fazer a impedância equivalente, né? E os valores de indutor e do capacitor. Impedância de indutor e capacitor. Certo? Aqui a gente tem as correntes no resistor, indutor e capacitor. É dado pela lei de Ohm, certo? Aqui o resistor, ele tem ângulo zero, porque a tensão, ele está em 0 graus também. Se a tensão aqui tivesse 30, argumento de 20, isso aqui seria 5, 0 graus, certo? Só que aqui, a corrente, como ela está em fase com a tensão, a corrente, aqui, ó, a corrente, ela está em fase com a tensão, a mesma coisa aqui, ó, seria 6, argumento de 20, ou fase 20, certo? As fases são iguais, então, aqui é a mesma coisa, se a fase da tensão é 0 graus, a da corrente também vai ser 0 graus, certo? A corrente no indutor vai ser dada pela tensão no indutor, né? Que é a mesma tensão em todas, dividido pelo X de L, que ele deu, que é 10, argumento de 90 graus. Lembra que o indutor está para cima, então esse argumento que eu tenho aqui é de 90 graus. Essa fase é de 90 graus. No caso do capacitor, essa fase é de menos 90 graus, porque está para baixo. Certo? Aí com isso aqui, no caso do indutor, a corrente é menos 90, ela é atrasada em relação à tensão, de 90 graus. E no caso do capacitor, a corrente é adiantada de 90 graus em relação à tensão. Dúvidas não, né? Tranquilo aqui. Somente a aplicação da lei de Ohm. Aí aqui, a corrente total do circuito, agora ela vai ser representada pela soma das correntes, certo? Só que lembrando, a gente tem a corrente, deixa eu voltar lá, corrente resistiva, que eu tenho um argumento de 0. Tem essa corrente indutiva e a corrente capacitiva. Com isso, como a gente tem essa parte imaginária, né? A gente vai ter 6, que é no caso 6, argumento de 0. Vai ser somente 6. Esse 3 aqui, menos 3 no caso, seria 3 menos 90, certo? Que é dado pela corrente aqui no indutor. Essa corrente no indutor aqui. E o outro termo lá, 2. Esse 2J aqui é dado por 2 com 90 graus, certo? Aí esse 90 graus menos 90 graus é que me determina menos J ou mais J. No caso, menos 90, argumento de menos 90 é o que me dá esse menos J. E o de mais 90 é o que me dá mais J. Certo? Aí fazendo aqui 6, que é a parte real, subtraindo aqui, né? Menos 3 da parte imaginária para a parte imaginária eu tenho daqui. Vou dar menos J. Então vai ser 6 menos J. Esse aqui vai ser na forma retangular. E aqui na forma polar.